estiveram no céu. Conheço algumas pessoalmente e já ouvi outras, mas uma das minhas histórias favoritas de alguém que já esteve no céu é de um filho de um querido amigo meu. O pai dele estava na primeira noite depois que assumiu o ministério. Isso foi lá atrás em 1979, aquela era a primeira noite dele, ele estava começando no ministério. Ele era xerife no condado de Los Angeles, chefe do departamento. Então ele deixou o trabalho como xerife, e ele era um cara enorme, quase 2 metros, um cara grande, e ele estava na primeira noite do seu ministério, tinha voltado de uma pregação. Ele entra em sua casa e a morte estava em todo lugar. E ele disse que conhecia a morte porque por causa do trabalho dele ele já tinha estado com ela várias vezes. E lá estava a esposa abaixada, num canto da escada ali, chorando e chorando e dizendo Jesus, Jesus. E ele gritou e disse, o que está acontecendo? E ela não conseguia responder, só dizia Jesus, Jesus. Ele subiu correndo as escadas e quando entrou no banheiro, lá estava seu filho morto. O que aconteceu foi que ele colocou uma pequena televisão no banheiro para assistir o jogo de futebol da segunda. Ele tinha 10 anos e puxou a televisão direto para a banheira por acidente. Ele foi eletrocutado e já estava morto há algum tempo. Como policial, ele tinha treinamento em ressuscitação. Ele percebeu as pupilas da criança totalmente dilatadas, a pele dele azul e ele gelado. Ele disse, se eu ainda fosse xerife e encontrado uma situação assim, eu teria chamado a perícia e declarado aquele garoto como morto. Ele disse, mas agora eu era um homem de fé e de oração. E ele disse, eu imediatamente comecei a orar e fazer as técnicas de ressuscitação, boca a boca, massagem cardíaca. Os paramédicos chegaram, continuaram o processo e ele continuou orando. Por 45 minutos, ele continuou orando. Os paramédicos começaram a ficar um pouco impacientes e pensaram, esse cara é um fanático, vamos sentar e esperar ele desistir. E de repente ele disse, pai, minha fé acabou, mas eu sei que há outra fé. Ele disse, eu preciso dessa fé, o dom da fé que está em 1 Coríntios 12. Ele disse, eu preciso dela agora. Ele disse que assim que ele disse isso, percebeu algo tocando no topo da cabeça. E ele disse que ele sentiu descendo pela cabeça assim. Ele disse, quando chegou na minha boca, de repente eu olhei para o meu filho e eu gritei bem alto, você viverá e não morrerá em nome de Jesus. De repente aquela máquina, o monitor, começou pip, pip, pip. Os paramédicos ficaram malucos, descontrolados. Agarraram a criança, desceram as escadas com ele e quando chegaram na ambulância, a pele dele já estava da cor normal. Suas pupilas voltaram ao normal e ele ficou, meu Deus, temos um milagre, o meu filho está vivo. Eles chegaram no hospital, os médicos o chamaram numa sala, ele estava muito empolgado e disseram, veja, o seu filho teve um problema com infiltração de matéria orgânica que começou nos rins. E para usar um termo leigo para que você possa entender, eu diria que seu filho está vegetando. Certo, foi muito tempo sem atividade cerebral e a tendência é que seu filho fique com a idade mental de um garoto de 3 anos e um QI de 0.1. Um QI de 0.1. Se ele viver, será basicamente um vegetal. Então, ele não aceitou aquilo e ele continuou a orar. Então, ele estava certo que tinha tido um milagre maravilhoso e eu te digo, o filho dele ficou em coma por 7 meses. Ok? Nada por 7 meses. Ele continuou a orar, a adorar, a colocar versículos gravados para o filho ouvir. Ele não permitia que ninguém dissesse que seu filho não seria um ser humano normal. E depois de 7 longos meses, e acredite, é um longo testemunho, ele passou por muita coisa. Um belo dia, 7 meses depois, ele estava no quarto, seu filho acordou. Ele olhou para o filho, perguntou o número do telefone e ele disse. Começou a fazer perguntas, qual o meu nome, qual o seu nome, e o filho ia respondendo. E a história completa é maravilhosa, ele se formou na escola, era o presidente do Grêmio, foi para a universidade, se formou com uma das melhores notas, e agora é graduado de uma escola bíblica, e acredita que tem um chamado de evangelista, certo? Então, agora que a história fica boa. 3 dias depois que ele voltou do coma, o seu pai notou que havia um brilho no seu rosto. Ele olhou para o filho e disse, o que está acontecendo? Ele disse, pai, eu estive com Jesus. Ele disse, quando a TV caiu na banheira, eu não senti nada. Ele disse, um anjo enorme, agarrou o meu braço direito e me puxou para fora do meu corpo. Ele disse, então começamos a acelerar rapidamente, chegamos na velocidade da luz e a coisa mais impressionante era como umas coisas se desprendendo quando entramos na velocidade da luz. E ele disse, de repente começamos a desacelerar e pousamos numa rua. Ele disse, a rua não era dourada. Ele disse, ela era de puro ouro.
Ele disse, não era uma rua dourada. Pai, não era uma rua dourada, era de ouro puro. E ele disse, eu fiquei olhando e vi a cidade mais maravilhosa que já vi. Ele disse, tinha árvores e flores e havia cores como eu nunca tinha visto, cores vibrantes como eu nunca tinha visto. Era algo como se as cores ali fossem diferentes, com um tom totalmente diferente. Ele disse, eu vi cores que nunca tinha visto na terra. E ele disse, quando eu pousei nesta rua, eu fui cercado por um grupo de pessoas. Ele disse, pai, sabe quem eram? Todos os nossos parentes e amigos que morreram. E ele começou a dar o nome, ouçam, de pessoas que ele não conheceu. E ele disse, pai, eu vi fulano de tal. Quem é esse? E o pai dele ficou, esse é o seu tio, avô? Ele começou a dar o nome de pessoas que ele nunca tinha visto na vida. E os seus pais conheciam. Os pais dele começaram a ficar impressionados. Ficavam, conte mais, conte mais. E ele disse, eu vi a Ofélia. A Ofélia era uma mulher que a mãe dele havia levado ao Senhor. Ela era vizinha deles, acho que morava 2 casas depois. E 1 mês e meio antes do ocorrido, ela havia morrido. Ela também estava naquele grupo. E aí ele disse, pai... Ele mal se continha, falou, pai, estava todo aquele burburinho, de repente o grupo se abriu. E ele disse, lá estava Jesus. E aí Jesus veio na minha direção, ele disse, pai, eu não tinha um corpo de 10 anos quando eu estava no céu. Eu tinha um corpo de um homem de 30 anos, eu tinha um corpo maduro, ele disse. Ele disse, Jesus andou até mim e me deu as boas-vindas. E Jesus perguntou, você gostaria de ver a cidade? Ele disse, sim, eu amaria ver a cidade. Ele disse, Jesus começou a me levar. E ele disse, espere, eu anotei isso aqui. Ele disse, havia flores, havia rochas. Ele disse, havia grama. Era como se tudo estivesse mais vivo. E ele disse, por exemplo, se eu pisasse na grama, era como se a grama abrisse e depois voltasse para o lugar onde estava. Como se eu deixasse uma pegada e depois tudo voltasse como estava. Ele viu as mansões da sua mãe, do seu pai e dos seus irmãos. O próprio Jesus mostrou as mansões deles, ok? E ele disse eram maravilhosas, eram casas muito, muito bonitas. E ele disse que Jesus o levou pela cidade, era uma cidade enorme. Ele disse era enorme, às vezes a gente flutuava. Ele disse às vezes eu era transportado e outras eu andava. Sabe, podíamos fazer tudo, você podia desaparecer de um lugar e aparecer no outro, flutuar. Certo, você não lembra quando Jesus subiu, ele flutuou? Lembra, Jesus não desapareceu e apareceu em outro lugar? Ele disse, então Jesus me levou a um lugar e disse, eu tenho que te enviar de volta. E ele disse, não, eu não quero voltar. E então o Senhor o levou a um lugar onde abriu um véu e disse, aquele é seu pai, orando para você voltar. E ele disse, seu pai tem autoridade. E Jesus disse, então você vai voltar, pois eu te chamei como evangelista. E aí quando ele voltou, olhou para o pai e disse, se isso acontecer de novo, não me chame de volta. Sabe, isso é divertido, mas eu descobri que a maioria das pessoas que experimentou o céu não queria voltar. Porque ouço o que Paulo diz em Filipenses 1:23 na versão ampliada. Ele diz, meu intenso desejo é partir, ser livre deste mundo, seguir adiante e estar com Cristo. Isto é muito, muito melhor. Note, ele não diz que é melhor. Ele não diz que é muito melhor, ele diz que é muito, muito melhor. Por que Paulo diz isso? Porque ele esteve no céu. Ele viu o céu. Por isso que Paulo pôde dizer é muito, muito melhor do que estar aqui. Estão comigo? Agora, como já mencionamos, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E como eu já disse em horas anteriores, quando nascemos de novo, o que acontece? O nosso espírito se torna uma nova criação, certo? Somos um indivíduo completamente novo, nascidos de novo, naquela hora, naquele momento, a imagem de Cristo. Nosso espírito é perfeito. Somos exatamente como ele é aqui na terra, certo? Certo, 1 João 4,17, porque assim como ele é, assim somos nós aqui neste mundo, correto? A Bíblia diz que quando ele vier, nós o veremos e o conheceremos porque seremos como ele é. Nossos espíritos são feitos à imagem de Cristo assim que nascemos de novo. Mas uma vez que nascemos de novo, aí é que começa o processo de salvação da alma. Repitam, alma. O que é a sua alma? Sua alma é sua o quê? Sua mente, sua vontade, suas emoções. Podemos dizer seu intelecto, sua vontade e suas emoções. Certo? Então, uma vez que você nasce de novo, aí começa o processo de salvação da sua alma. Veja aí em Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Ele está falando com quem? Com crentes. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto,